Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Boa noite, que nós possamos estar em paz em mais uma noite que nos encontramos para refletir sobre a doutrina espírita, embasados em alguns autores, em algumas obras. Mas na noite de hoje eu peço a permissão a você para que possamos começar o nosso encontro de forma diferente, fazendo uma pequena prece. E, se possível, juntos, fecharmos os olhos e pedirmos a Deus de infinita bondade, ao nosso Pai justo e bom, para que possa nos intuir, para que possa nos abençoar continuadamente. Nesses tempos difíceis em que nos encontramos, com perdas coletivas, com desencarnações coletivas, acontecendo em um curto espaço de tempo, pessoas que se vão para o mundo espiritual e dores que ficam no coração dos entes. Mas, sobretudo, para podermos mudar a nossa perspectiva interior, o nosso olhar, criando em nós um pouco mais de compaixão, criando em nós um pouco mais de bondade, olhar do outro, de bondade ao olhar para o outro. Sendo assim, Senhor, abençoa a nossa noite, levando todas as energias que se comungam em diversas partes do Brasil para as pessoas que estão adoecidas no momento, para as pessoas que perderam os seus entes queridos temporariamente pela desencarnação. Abençoa também as mães, os pais que tiveram a presença do suicídio em seus lares, para que a força e a resistência possam continuar dentro deles. Que assim seja, Senhor. Queridos, nós hoje estamos fazendo uma transmissão pela FEB TV, pelos canais da Federação Espírita Brasileira, pela Web Rádio Fraternidade, pela Web Rádio Amigo Espiritual, pela rede Amigo Espírita e pela rede Espiritismo.net, além do nosso canal, que é um canal no Facebook, no YouTube e no Instagram, um canal que eu coordeno junto com meu irmão Gustavo Machado, o Horto de Damasco, que vocês podem também estar se conectando. O tema é bastante importante e oportuno, porque em momentos de crise, quer sejam crises individuais, quer sejam crises coletivas, que também acarretam crises individuais, o aumento de um comportamento chamado suicida acaba acontecendo. Aqueles que lidamos com a área, percebemos claramente que nos momentos de crise econômica, crise de saúde, crise política,
as crises que acontecem, eles acabam trazendo também muitas dores e muitas vezes, desesperadamente, as pessoas encontram como possível solução o finalizar da existência. E nessa perspectiva, essa noite, lembrando de Ivone do Amaral Pereira, não só fazendo uma análise teórica, mas tentando trazer especialmente conteúdos práticos, vivenciando isso na prática da minha vida, na prática profissional, nós gostaríamos de dedicar esta noite, como algumas outras que iremos conversar sobre esse tema que não deve ser falado indiretamente apenas, deve ser falado diretamente. A grande questão é saber como falar, tendo cuidado em como falar. E eu gostaria de começar falando desse tema, lembrando uma música popular, brasileira, composta por Caetano Veloso. Aqui, a Loures, eu a recito, porque se chama Cajuína. E ele diz assim: existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, eu vi que tu eras um homem lindo, e se acaso a sina do menino não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina, a cajuína cristalina em Teresina. Eu já gostava da música, mas admirei ainda mais. É uma música curta que se repete, né, numa levada muito bonita do violão, que se repete algumas vezes, mas eu achei mais interessante ainda quando eu escutei a história do próprio Caetano Veloso contando a história da composição. E achei mais interessante ainda quando eu estive pela primeira vez, ou foi pela segunda vez, no Piauí, e as pessoas lá conheciam bastante, e depois de eu recitar a música e contar a história, eles me deram complemento da história porque conheceram, algumas pessoas inclusive conheceram pessoalmente, ou tiveram uma consequência indireta do trabalho de uma das pessoas envolvida na música. Porque a música de Caetano Veloso descreve uma cena de um encontro que o próprio compositor teve com um pai, o chamado Senhor Eli. O Senhor Eli era da área jurídica e pai de um poeta chamado Torquato Neto. Um poeta que foi muito famoso ali entre o movimento da Tropicália e que causou um grande impacto nos artistas quando acabou morrendo pelo suicídio. E o Caetano Veloso conta que, apesar de ter tido muita dor, né, ele gostava do Torquato Neto. Ele acabou não tendo um contato com a família naquele primeiro momento, acabou, enfim, não tendo nenhum contato. 2 anos depois, ele estava em Teresina para fazer um show, quando o pai de Torquato Neto estava no show e, ao final, se identificou, o Caetano se lembrou, então o senhor Eli convidou o Caetano para ir para a casa do seu Eli. E o Caetano então foi, e a música descreve a cena. Começa com uma pergunta filosófica: existirmos, a que será que se destina? E aí conta a cena, porque quando tu, ou seja, o seu Eli, deu uma rosa pequenina, porque o Caetano conta que eles então ficaram lá, e o Caetano viu na casa algumas fotos do Torquato Neto, e aquele choro que não tinha sido chorado devidamente no momento, veio como um turbilhão e começou a sair em profusão dos olhos de Caetano, e Caetano ficou um tanto quanto constrangido. Por quê? Porque quem estava em tese com a dor maior era o pai, né? E o Caetano ficou talvez constrangido porque ele talvez devesse consolar o pai. Mas ele ficou surpreso com aquele choro inusitado, o Caetano, e ficou mais surpreso ainda com a conduta do seu Eli, porque o Caetano narra, isso ele narra contando em alguns programas que vocês podem encontrar facilmente no YouTube, narra que aquela tranquilidade do seu Eli espantou, mas espantou mais ainda quando o seu Eli se levantou, pegou as mãos e começou a acariciar um pouco a cabeça do Caetano, o ombro do Caetano, e falou assim: não chore tanto, meu filho, não chore tanto. Naquele momento, o seu Eli, ou seja, o pai
enlutado, um tipo de luto que é muito difícil. Se o luto já é difícil, o luto pelo suicídio é mais difícil ainda, por todas as questões psicológicas que acarreta. Mas o senhor Eli foi então no jardim, pegou uma rosa e deu para o Caetano. E o Caetano então narra: pois quando tu me deste a rosa pequenina, eu percebi que tu eras um homem lindo nessa beleza espiritual. E complementa: e se acaso a sina do menino não se nos ilumina, ou seja, a sina da tragédia, do suicídio, não ilumina, não, porque a dor do suicídio é uma dor muito dolorosa para quem fica também. Então, não é uma situação que a gente acabe gostando de falar ou sendo apetitoso. Então, se acaso a sina do menino não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima. Ou seja, houve um momento em que a perda de um ente querido pelo suicídio era vista, inclusive, de forma vergonhosa. As pessoas, de certa forma, julgavam. E é curioso como existe uma série de reações quando acontece alguma tentativa, quando acontece alguma dessas situações, gera um impacto muito grande nas pessoas. Eu me recordo, fazendo um parêntese, só para mostrar o impacto, que eu estava voltando de um hospital para ir para o consultório e no caminho existia um prédio e uma pessoa ia se jogar. Então estava aquela comoção, eu vi no grupo de WhatsApp os psiquiatras então conversando em si, que quem passasse por aquele local desse uma parada para poder conversar. Eu não ia passar exatamente, mas podia passar, então passei, parei meu carro e fui conversar com os bombeiros, conversar com o SAMU. Me disseram que já tinham parado outro psiquiatra, então já tinha subido para conversar. Mas então eu pude observar toda a cena e achei curioso a movimentação humana. Uns ficavam jogando impropérios, quer morrer, morre logo. Outros ficavam xingando. Outros estavam tão comovidos que choravam copiosamente. Alguns rezavam, sentavam, se ajoelhavam. E talvez de forma um tanto quanto fria e indiferente, algumas pessoas tiravam uma selfie para poder mostrar, talvez nas redes sociais, aquele acontecimento enquanto a dor humana estava lá. O psiquiatra conseguiu conversar, a pessoa não cometeu suicídio, foi atendida numa emergência psiquiátrica, mas só para mostrar a gama de repercussões, e por isso que Caetano enfatiza, não turva-se a lágrima. Não é uma lágrima, digamos assim, de culpa que os familiares devem chorar. Não é uma lágrima de vergonha que os familiares devem chorar. É uma lágrima legítima, tanto quanto são legítimas outras lágrimas. Então, ele percebe isso naquele contato com o seu Eli, e o seu Eli ainda faz algo a mais. Ele vai, coloca um tipo de bebida que não é alcoólica, é uma bebida que vem do caju, mas não é um suco de caju, chama-se cajuína. E você encontra muito em Teresina, e eu também, antes de beber lá em Teresina, no Piauí, eu conhecia no Ceará, que é outro local que tem. Eu não vou fazer aqui a competição estadual de qual caju é melhor, para não ficar com raiva os estados, mas dizem, talvez os piauienses, dizem que a cajuína de Piauí é mais cristalina. Mas o fato é que, quanto mais cristalina é a cajuína, o processo de formação dela, né, de produção dela foi mais trabalhado e melhor o sabor. Então, por isso que Caetano termina a cajuína cristalina em Teresina, porque o seu Eli teve o cuidado de consolar, teve o cuidado de passar as mãos no cabelo, de trazer uma rosa pequenina e de dar uma cajuína. E quando você vê essa altivez desse homem em luto, que perdeu um filho e estava consolando o amigo do filho, a pergunta de Caetano inicial é bastante bem posta. Existirmos, a que será que se destina? E essa é uma pergunta bastante importante que está no bojo de um comportamento suicida, que está no bojo de uma crise. O seu Eli era espírita. Não era um espírita apenas de ouvir falar, era um espírita militante, era um espírita do movimento atuante. Fundou uma série de casas, ajudou a fundar, era atuante
e encontrou, ele já era espírita quando aconteceu o fato, encontrou o lenitivo para poder, em diminuindo a própria dor, ajudando também os outros. Isso não significa que o seu Elir não sentiu dor, certamente uma dor enorme, mas a visão de que a existência tem uma destinação, a existência tem um porquê, tem um para quê, nos ajuda a tranquilizar o coração, quer seja crise, qual crise que for, mesmo que seja uma perda de ente querido. Isso não nos torna insensíveis, isso não nos torna isentos a sentir dor, isso não nos torna invulnerável à dor. No entanto, nos possibilita um transcender muito bem descrito nessa música cajuína, que fala não da morte, mas da vida de um pai que conseguiu, a partir da doutrina espírita, renovar a esperança, não só própria, mas do Caetano, com a música. É um certo símbolo, quando estava fazendo lá essa palestra que estou me lembrando, eu escutei na televisão local, e estava lá a propaganda do Estado, né, turística, usando essa música do Caetano de uma forma mais ritmada, que virou, de certa forma, um símbolo de um homem espírita que conseguiu, com o espiritismo, renovar a esperança. É disso que nós queremos falar. Como o espiritismo pode nos ajudar a diminuir o comportamento suicida, mesmo que seja em tempos de crise. Porque por mais que os tratamentos psiquiátricos tenham aumentado e melhorado, por mais que as teorias psicológicas tenham ampliado-se e melhorado, o suicídio permanece mais ou menos constante ao longo dos séculos, ao longo das décadas, com alguns momentos de maior pico, como a crise que se avizinha, e o aumento dos casos de tentativa, de pensamento de suicídio, já acontece. Aqueles que estamos trabalhando, estamos vendo essa realidade, e por isso estamos nos desdobrando, e esse é um desdobramento que vem nessa forma de responder a uma inquietação pessoal, para podermos refletir nessa perspectiva. E nesse sentido, Ivone do Amaral Pereira acaba sendo a principal autora dentro da literatura espírita que mais esmiuçou o tema em uma obra memorável, que eu vou mostrar para vocês aqui, Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, psicografado, né, por ela, mas na verdade não é bem psicografado, ela vai dizer como é que foi, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, mas também com uma revisão do Leon Denis. Que coisa interessante, o espírito Leon Denis revisa e diminui um pouco, deixa mais o que é essencial, e é um livro grande, é um livro grosso, digamos assim, e um livro que eu falei que não foi bem psicografado, porque ela própria diz aqui, eu vou ler algumas partes para vocês, tá? Ela diz que o espírito dela, né, no caso, alçava ao convívio do mundo invisível, e as mensagens já não eram escritas, mas narradas, mostradas, exibidas à minha faculdade mediúnica, para que, ao despertar, maior facilidade eu encontrasse para compreender aquele que, por mercê inestimável do céu, me pudesse auxiliar a descrevê-las, pois eu não era escritora para fazê-lo por mim mesma. Essas páginas, portanto, rigorosamente não foram psicografadas, pois eu via e ouvia nitidamente as cenas aqui descritas, observava as páginas, os locais com clareza. E aí eu já narro uma característica que eu gosto da autora, me parece, né, eu estou falando aqui uma inferência da personalidade, pelo que eu vejo dos livros dela, me parece primeiro uma autora com uma personalidade bastante firme, bastante forte, que conseguiu ter muita resistência a diversos fatos da sua vida. Mas me parece também uma pessoa muito humilde, no sentido de, por exemplo, aquela descreve com muita simplicidade todo o processo, né? Ela é uma pessoa muito preocupada, me parece, com a verdade, digamos assim, com estar alinhada ao pensamento espírita e muitas vezes ao pensamento da Bíblia, nesse livro mesmo do
Memória do Suicida, ela traz logo na introdução duas citações, uma do Apocalipse, né, ou seja, um livro da Bíblia, e outro da Gênese, mostrando que, olha, não é só pela psicografia formal que ela tinha, e ela fala aqui que fazia algum tipo de receituário, que era comum na época dela, e também pequenas mensagens instrutivas, mas ela tem alguns livros, e eu acho bem interessante, dois livros particularmente que eu gosto muito dela, são dois livros que são dela, não são de nenhum espírito, é Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. Eu acho fantástico ela contando lá todo o processo, todos os bastidores, né? um certo compêndio, né? O Livro dos Médiuns é o compêndio teórico, etc. Mas ali esses dois livros, me permitam a opinião, é apenas uma opinião, é como se fosse um pequeno tratado de vivência mediúnica, né? Das dificuldades da mediunidade. Eu lembro de um fato, acho que é Devassando o Invisível, em que ela conta que um espírito queria escrever um livro com ela, e era um espírito que era um bom escritor de literatura, mas não conhecia de espiritismo. E poderia psicografar um livro. Eu tenho um livro muito bom, que vou citar o nome, porque é um livro bom, chamado A Noite de São Bartolomeu. É um livro psicografado por uma médium antiga, né, de uma época bem, bem anterior. Mas não é um livro assim que traz muito conteúdo espírita. É um livro psicografado, né, mediúnico, mas que traz muito conteúdo histórico. E a Ivone, isso não necessariamente é errado, mas a Ivone era espírita, então ela tinha esse compromisso com a doutrina espírita e ela não queria psicografar um livro que não fosse ligado, alinhado aos princípios espíritas. E eu acho isso muito coerente, né? Acho isso muito, até, digamos assim, de muita persistência. E é interessante que esse livro, Memórias de um Suicida, ela conta que ela, enfim, não se achava capaz, guardou o manuscrito. Ela coloca assim, ó: orei e durante 8 anos, diariamente, sentindo no coração o ardor de uma chama viva de intuição, segregando-me, aguardasse o futuro, não destruindo os antigos manuscritos. Então ela parece que deixa ali os manuscritos dessa produção mediúnica, mas não só psicográfica, muito pelo desdobramento espiritual dela, como ela cita a possibilidade do próprio Allan Kardec, e Allan Kardec, pelos benfeitores, colocam que haveria sim essa possibilidade, mas ela coloca ali na gaveta e sente que não é para destruir os manuscritos e, ao mesmo tempo, sente que não é para publicar naquele momento, que ela precisaria de um amadurecimento. E, óbvio, guardando as devidas proporções, eu queria contar que isso muitas vezes acontece. Eu percebi isso na pele, com alguns livros que publiquei, que demoraram um tempo, e que isso às vezes serve, como ela coloca aqui, para preparar o autor, né? Preparar em termos de paciência, preparar em termos de resistência, preparar em termos de maturidade, uma série de preparos. E às vezes também porque as coisas acontecem no seu devido tempo. E ela vai dizer que muitas vezes não tem respostas, não teve resposta, ela também não ficou perguntando exatamente por que da demora, mas depois ela vai entender. E eu me recordo de uma composição que eu fiz, chamada Sublime, na verdade a composição é um poema sinfônico, né? Um poema sinfônico para a orquestra, tem 22 minutos de duração, a orquestra sinfônica inteira, ou pelo menos uma parte grande da orquestra, e eu compus a música mesmo quando eu estava no terceiro período da faculdade de medicina. Mas foi curioso que, na composição, eu fui percebendo que eu fui pegando vários manuscritos, que eram ideias musicais que eu ia tendo desde 13 anos, 14 anos, quando eu comecei a escrever um pouco mais de música, porque comecei a estudar música no Conservatório Pernambucano de Música com 12 para 13 anos, e aí com 15 eu sempre gostei de criar, então guardava algumas coisas, muita coisa eu joguei no lixo, mas algumas ideias mais um pouco maduras musicalmente eu fui guardando, tinha outras composições e guardava numa pasta. Até hoje tem muitas ideias musicais que estão lá guardadas. E eu, por algum motivo, não joguei fora. E depois eu percebi que essas ideias se encaixaram nesse poema sinfônico que narra, digamos assim, narra do ponto de vista musical a história do livro Sublime Expiação, editado também pela FEB, psicografado pelo Divaldo Franco,
o espírito Victor Hugo. E quando eu li aquele livro, eu me senti muito em casa, muito, digamos assim, familiarizado com a história. Me senti com tanta inspiração que fiz, então, a música. Mas o que é que eu estava fazendo? Eu estava pegando manuscritos. Então, quem tem um pouco de intuição, depois tive algumas comunicações de um espírito que fazia parte do enredo que ajudava musicalmente. Então, quem tem a intuição, às vezes acontece isso, e por isso precisa ter paciência. E aí, eu não queria falar só do livro Memórias de um Suicida, eu queria falar da médium, da vida dela. Por isso que eu comecei trazendo esse ponto. E imagine que ela narra logo no início o chamado Vale dos Suicidas. Assim como existem colônias na visão espiritual, que seriam reuniões de espíritos que tenham alguma atração entre si, e existe a colônia Nosso Lar, existem outras colônias no mundo espiritual, existem também regiões que os espíritos estão vinculados pelo mesmo teor vibratório, no caso, o suicídio. E então, o chamado Vale dos Suicidas, e existe lá também uma colônia que ajuda, e tem todo um rigor, acho bem interessante o rigor que coloca-se aí em determinado momento, para aquelas pessoas que estão aparentemente, digamos assim, arrependidas. É mais ou menos o que a gente lê no livro Nosso Lar, quando André Luiz vê uma multidão de espíritos que estavam, digamos assim, querendo ajuda, e ele percebe o benfeitor não ajudando um espírito especificamente, que se apresentava como uma mulher, e que dizia assim, arrependida. Então ela fazia uma cena de vitimização, e o benfeitor então olhava assim, André, aí ampliava a visão espiritual do André Luiz, e ele percebia vários pontos fixados naquela mulher, que eram espíritos que estavam no formato de ovoides, né, alguns deles, e estavam ali fixados no perispírito, e a mulher não estava realmente arrependida, ela tinha cometido ela própria vários abortamentos, e, enfim, ela ia fazendo outras pessoas, e não estava totalmente arrependida, ela estava reivindicando o direito dela. E aí, quando ela recebeu a negativa do benfeitor, foi que ela se mostrou com ódio, com raiva. Então, no livro ali, naquilo, Memória de Suicídio, você vai ver alguns espíritos que morreram pelo suicídio, que na realidade ainda não estavam totalmente, digamos assim, arrependidos, estavam ainda se avorando no direito de algum privilégio, algo do tipo. Então você vê algumas cenas bastante fortes. Mas, e essas cenas são bastante interessantes, mas é importante a gente lembrar, se é forte para você ler, eu próprio não li de primeira o livro, demorei algumas, acho que foi depois de umas 3 tentativas que li o livro, mas também porque nasci na família espírita, né? Depois que eu, enfim, tive contato com a psiquiatria, foi que eu realmente fui ler o livro e consegui ler do início ao fim. Então, era muito novo quando eu fui ler a primeira vez. Mas imagina a Ivone, lá no mundo espiritual, tendo essas percepções, vivenciando essas percepções, porque no próprio início ela coloca assim, dentre os numerosos espíritos suicidas com quem mantive intercâmbio por meio das faculdades mediúnicas de que dispõe. Então ela conta que tinha muito contato com esse tipo de entidade, tipo de espírito, que traz um sofrimento grande. E aí a gente vai entendendo pela história dela, que depois ela própria vai contando, ela própria havia cometido um suicídio em alguma encarnação, né? O Charles, o seu benfeitor, havia tido uma vinculação mais paternal, e ali cuidava para que ela não, digamos assim, repetisse, para que ela pudesse ser um instrumento. Então imagine alguém que tem um registro da dor própria, pessoal, entrar em contato. Acaba sendo uma das provas da mediunidade, eventualmente até uma expiação pelo fato de sentir algum tipo de dor, né, pela prática mediúnica, mas não significa que seja ruim. Ela coloca nessa própria fala aqui do livro, na introdução, as únicas horas de felicidade e alegria que desfrutei neste mundo, com a resistência para os testemunhos que fui chamada a apresentar à frente da grande lei, foram justamente as horas que estavam com esses espíritos, não só os do suicida, né, o próprio Camilo Cândido Botelho, foi um espírito que se afeiçoou a ela não entendia muito bem, depois foi que entendeu a ligação que tinha com esse espírito. Então, mesmo sendo, digamos assim, um contato difícil pela mediunidade,
trazia felicidade. Porque está em dia com a própria consciência, traz felicidade. Qual a fórmula, né? Qual a parcela de felicidade comum, pergunta Allan Kardec aos benfeitores? A consciência tranquila entra como um dos elementos. Então, exercer a mediunidade, a tarefa mediúnica que ela exerceu, deu a possibilidade de ela poder revisitar o suicídio, mas agora na perspectiva de ajudar. Meus amigos, quantos de nós, que inclusive estamos psiquiatras ou psicoterapeutas, não temos a mesma possibilidade? Revisitar histórias dos outros, revisitando as nossas entranhas para poder sublimar. Não se trata de ser seres superiores, como ela própria, isso me encanta muito na Ivone, a humildade que ela demonstra, né? A sinceridade que ela demonstra. Não se trata de serem seres melhores, maiores, médiuns, terapeutas, pessoas que ajudam, trazem nos refolhos da alma, às vezes, as mesmas dificuldades que ajudam no hoje passaram no ontem. E a ajuda no hoje, isso não é uma regra, tá? Mas às vezes a ajuda no hoje é uma bênção de Deus para podermos renovar os nossos passos. Por isso, mediunidade é oportunidade. Não é apenas o glamour. Fazer algum tipo de explanação na visão espírita, enquanto espírita, também não é um glamour, é uma oportunidade. Ter alguma posição como o seu Eli tinha, também não pode ser apenas um glamour. É uma oportunidade de, vivenciando, trazer algum tipo de reflexo para dentro de nós, mas que também se efetua para o exterior. É preciso que tenhamos a noção do nosso compromisso enquanto estivermos em cargos, enquanto estivermos em posições, o quanto a nossa fala, o quanto a nossa atitude influencia os outros. Isso não trazendo uma perspectiva de medo e não fazer nada. Ao contrário, nos renovando o compromisso para podermos continuar sabendo da nossa oportunidade de viver. Ivone, portanto, além de todo o conteúdo, ela me parece, ela própria, sem querer divinizar, como já falei, ela própria é um exemplo de um espírito que outrora comete a mesma dificuldade que agora vem resgatar através da mediunidade e trazer um presente. No capítulo 5, da primeira parte, os espíritos falam de um resumo que eles, então, haviam aprendido, porque passavam por, como se fossem pequenas palestras, pequenas lições, mas o curioso é que ele fala assim, olha, essas palestras não eram boas só para entender, era porque quando estávamos com esses benfeitores, nós renovávamos a alma. E, de certa forma, aqui, nesse ponto, são 11 pontos, que está nessa edição que eu mostrei na página 120 e 122, ou melhor, e 123, entre essas páginas. De certa forma, os espíritos ali trazem um resumo da visão espírita ligada não só ao suicídio, mas explicando um pouco o suicídio. E aí, o próprio Livro dos Espíritos também narra. E eu vou tentar resumir de uma forma bastante breve. Por quê? Porque nós estamos vinculados a um corpo. Ótimo. Nessa vinculação ao corpo, é como se a liga, entre aspas, é o perispírito, mas a liga é como se fosse a cola, digamos assim, é como se fosse o fluido vital, a energia vital. Esse fluido vital, ele tem uma abundância para nos possibilitar uma vitalidade mais ou menos tanto quanto tempo. O suicídio vem como uma morte traumática, mas diferentemente de uma morte violenta, por exemplo, ali os leões comendo os corpos, né, dos primeiros cristãos, uma morte traumática, uma morte violenta. Mas muitas vezes, o que é que estava acontecendo? Os espíritos já estavam desencarnados antes do corpo morrer. Percebe? Havia um desligamento, como a gente lê em Há 2000 anos, né? A gente lê ali nos romances de Emmanuel. Os benfeitores, pelos méritos dos espíritos, já estavam ali
trazendo um auxílio. Pois bem, no suicídio não acontece muito isso. Ao contrário, o espírito muitas vezes fica vinculado ao corpo, sentindo energias de decomposição, entre aspas, a morte, a transformação do corpo. Mas fora isso, existe toda uma mudança que eu queria trazer algo interessante, que ele fala assim, olha, esse alívio, o próprio espírito, né, que se suicidou, esse alívio, o fato de estarmos aliviados dos exuberantes incômodos do passado, não implicava diminuição da culpabilidade e, consequentemente, da dor. Ao contrário, a possibilidade de raciocinar, porque que ele está querendo dizer, e é que eu vejo em muitas reuniões mediúnicas, muitas vezes a dor é tão grande que o espírito às vezes perde o formato, né? Não só necessariamente um suicídio que afete a cabeça, o meio afeta a cabeça, mas a dor interna é tão grande que quando ele desencarna, essa dor continua. E essa dor às vezes faz com que ele perca a possibilidade de raciocinar, entrando num processo de fato de, entre aspas, uma loucura espiritual, numa monoideia que às vezes faz com que ele mude o perispírito, se tornando um ovoide, por exemplo. Então, o que o Camilo quer dizer é assim, olha, o fato de a gente estar aliviado não significa que a dor passou, porque agora vem o contrário. A possibilidade de raciocinar minudenciava, de minunciar, né? De minúcias, a extensão do delito, o que muito nos decepcionava e entristecia. Então, é uma segunda fase, é uma dor mais moral, enquanto ali é uma dor mais energética, ali agora é uma dor mais moral, uma dor mais psicológica. Então a dor vai continuar. E aí, esse espírito, ele é muito interessante que ele coloca aqui, o suicida, vou colocar as falas do livro, tá? O suicida é como um clandestino da espiritualidade. Por quê? Porque não era para ele estar ali naquele momento, ele tinha ainda um fluido vital, uma energia vital, uma programação prévia de permanecer tanto quanto tempo na vida encarnada. E ele acaba, muitas vezes, decidindo pela angústia da dor, pelo desespero que seja, mas acaba ele próprio retirando a vida e ali ele se encontra como um clandestino porque não era para ele estar ali agora, no mundo espiritual. E por isso que revela aqui no livro a vida na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, depois de um suicídio, acaba sendo pequena, porque ele precisa retornar ao corpo. Muitas vezes esse retorno eu vejo nas comunicações mediúnicas, né, do núcleo espírita, vejo também nos relatos, acabam sendo às vezes reencarnações que acabam atuando um abortamento espontâneo e depois uma reencarnação que completa, às vezes, a encarnação anterior, né, o programa da reencarnação anterior, de uma forma maior ou menor em relação ao tempo. Então, esse é o primeiro ponto que a doutrina espírita coloca, que vão haver, sim, repercussões, digamos assim, energéticas, mas também repercussões de ordem moral, de ordem psicológica. Essas repercussões, elas não precisam, não devem ser ocultadas, porque elas fazem parte da realidade, e é importante que a gente tenha essa realidade. Mas aqueles que lidamos com o sofrimento humano, percebemos coisas que queríamos contar para vocês verem a intensidade do desespero, a intensidade da dor humana. Eu vejo, às vezes, espíritas ou outras religiões que, embora não seja como a espírita, que dá essa minúcia, né? Esse passo a passo do que acontece, as religiões, em geral, falam que não deveria acontecer o suicídio, que digamos assim, o desgaste é grande, tá? Ou seja, a consequência é grande. Mas pegamos aqui a visão espírita. E aí, como um espírita, às vezes, uma vez me falou, mas eu sei que Deus é bom. Então, eu vou sofrer, mas eu não posso, certamente o sofrimento que eu tenho aqui não é maior, lá não vai ser maior do que eu já tenho aqui, porque o inferno já é aqui que eu estou vivendo. Então, depois de um tempo, ele estava querendo fazer esse argumento para poder dizer que ele era melhor cometer o suicídio, né? Porque existe aqueles que, ao saberem disso, como eu já vi, doutor, eu não cometo suicídio
porque eu sei disso tudo que está no livro Memórias do Suicida, eu sei das coisas que acontecem. Então, isso segura bastante a onda do suicídio. Mas, por outro lado, existem pessoas que colocam esse raciocínio, depois de um tempo eu vou poder, digamos assim, amenizar a dor, e o inferno não vai ser pior do que isso, o inferno astral, digamos assim. E aí, nesse indivíduo, eu me lembro que eu conversei assim, pois é, mas eu quero te dizer que a principal contribuição que nós encontramos aqui em Memórias de um Suicida, a principal contribuição que nós encontramos em um Livro dos Espíritos, a principal contribuição que nós encontramos no Espiritismo para nos falar contra um comportamento suicídio e nos colocar a favor da vida, de permanecer na vida, não é o sofrimento energético que a gente vai sofrer depois de um suicídio. Não é o sofrimento da culpa que o Camilo fala aqui. É o próprio fato de você e eu estarmos fadados ou destinados a ficar com você ou eu ficar comigo para toda a imortalidade. Não importa o que eu faça, não importa o que você faça, ninguém foge de si mesmo. Essa talvez seja a principal argumentação de fé e de razão para podermos manter a nossa vida mesmo na crise. Porque o que importa, não importa o que nós façamos, a dor permanece. Nós iremos continuar nesse trabalho de nos amar. Ninguém foge a esse trabalho. Existirmos a que será que se destina. Sem ter pretensão de dar a última resposta, a doutrina espírita nos fala que nós estamos aqui para aprendermos a amar. A amar não apenas o fulano, mas a nós mesmos. Está lá em Jesus. Amar a Deus. A gente já aprendeu faz tempo com os hebreus. Amar ao próximo. A gente também já tinha lá os hebreus falando. Amar a si mesmo. Também já tínhamos os hebreus falando. Mas com Jesus, nós temos a exemplificação desse amor a Deus, amando o próximo, desse amor ao próximo, amando a si mesmo. Então, ninguém foge de si mesmo. Ninguém poderá fugir desse inadiável trabalho, dessa inadiável tarefa de existir para poder crescer no amor. Amar você, amar a mim. Não importa, portanto, se a dor é passageira, energética. Não importa que depois teremos outra oportunidade. O importante é percebermos que aqui ou agora é a nossa oportunidade. Porque se recidivarmos no erro, a dor vai ficando maior, maior, maior. E às vezes, queridos amigos, nós conversamos com espíritos desencarnados que estão 5 séculos, às vezes 1 milênio, no mesmo redemoinho de culpa e de erros. Ninguém, portanto, foge ao inadiável trabalho de amar, de entender a si mesmo, para amar e entender o outro. Você está fadado ou destinado a ficar com você durante toda a imortalidade. Portanto, me parece muito mais eficaz começar a se aceitar e começar a se amar. Do jeito que você é, do jeito que você, as características que você tem, mas fazendo esse auto-amor inadiável. A Vânia pergunta: qual o papel da família ante um ente querido com ideias de suicídios? O que há de se fazer para cuidar de todos, né? Eu diria que o papel da família é fundamental. Assim como a família recebe a repercussão de um suicídio, ela também pode trazer o lenitivo de tentar não acontecer o suicídio na família, sem querer aumentar a culpa de ninguém, mas apenas trazendo como uma reflexão. Eu queria contar um fato, né? Uma mãe, então, me manda uma mensagem de WhatsApp e me diz assim: Léo, eu estou desesperada porque meu filho quer se matar agora. E o que é que você fez? Eu mandei essas mensagens de Zap, e mandou para mim a mensagem. Na verdade, ela fez um print e mandou para mim as fotos do diálogo. Então, eu vi que se travou um diálogo entre mãe
e filho. E ela tentando trazer a argumentação para ele não se matar, eles eram espíritas e tal. Então me veio, eu ia então tentar entrar em contato com ele, mas me veio a curiosidade de perguntar onde é que a senhora está. Porque talvez eu pensei, ela deve estar fora e está desesperada. Mas me veio o pensamento, poxa, mas por que ela então não ligou ao invés de mandar o zap? Então eu perguntei, onde é que a senhora está? Ah, eu estou em casa. E eu imagino então, eu respondi que ele esteja em outro local. Não, ele está em casa. E eu perguntei assim, mas a casa da senhora é muito grande? E ela me falou, não, por quê, doutor? Eu falei, olha, porque se você está aí, ele está aí na tua casa. Por que você precisa de um terceiro, mesmo que o terceiro seja um profissional, para poder ir ao encontro dele? Deixa o WhatsApp e vá no quarto dele. Talvez a mensagem que ele mandou, dizendo que queria se matar, não foi uma afronta a Deus, mas foi um pedido de ajuda. Porque, como dizia Durkheim, muitas vezes o suicida, ou quem se suicida, mata algo ou alguém dentro de si. Muitas vezes a pessoa quer matar a situação, quer matar a dor. Então vá lá ao encontro da dor, não tenha medo, converse, sem julgamento de dizer que ele está perturbado, está encapetado, escute a dor e em seguida procure o profissional para que ele possa então fazer a devida, digamos assim, escuta e acolhimento dessa dor que é tão difícil para uma mãe escutar que o seu filho quer se matar, digamos assim. Há uma sensação de incompetência na mãe, há uma sensação de incompetência no pai, que na realidade não significa que seja. Lembremos, por isso que eu comecei com um pai, que ao invés de introjetar essa incompetência, ele extrojetou, ou seja, colocou para fora o amor, que ele sempre tentou, mas há espíritos que são mais difíceis, há situações que são mais desafiadoras. Então, eu diria no primeiro momento, estejamos mais próximos, que a virtualidade possa servir para nos conectar os distantes, mas não possa servir para nos separar os que já somos próximos. A Lúcia Maria me dá boa noite, Lúcia. Você tem livros para indicar sobre o tema suicídio, além de Memórias de um Suicida? Eu acho que ela quer dizer livros espíritas, né? Sim, temos uma literatura vasta, mas eu diria para você um livro que estou terminando de analisar pela Mansão do Caminho, de Filomeno de Miranda, chamado Nos Bastidores da Obsessão. É a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Esse livro, inclusive, eu acho que é editado pela FEB, Nos Bastidores da Obsessão. Outros livros de Filomeno são editados pela Leal, como Grilhões Partidos, mas esse aí é pela FEB. Então, não é um livro diretamente sobre suicídio, mas você vai ver que vários personagens cometeram suicídio ou então estavam encontrando o suicídio como sendo solução, e nesse contexto, eu acho que é um livro fantástico para poder trazer esse outro olhar. Então, eu indicaria esse livro para a Lúcia e para os amigos, Nos Bastidores da Obsessão. Kate Camargo diz assim, quais são os sintomas de um comportamento suicida? A depressão é um suicídio silencioso e involuntário? Perfeita pergunta, Kate. Olha só, um comportamento, por isso que eu coloquei a fala ampla, comportamento suicida, pode vir desde uma fala assim, como eu vou lhe contar um fato real. Eu estava na casa hospedado, ia fazer umas palestras espíritas em determinado estado, estava hospedado na casa e o dono da casa, digamos assim, estava com depressão muito grave. Mas eu conheço o pessoal e o dono da casa é uma pessoa muito tímida, muito introspectiva. Então, para ele falar, ele até conversa, mas para ele falar dele próprio, das emoções, é muito difícil. E aí a esposa dele, a dona da casa, né, que estava me hospedando, falou assim, olha, eu estou preocupado porque ele disse há uma semana que ele queria sumir. Parece uma fala boba, uma fala sem importância, mas se fosse em outro contexto, se fosse uma pessoa muito extrovertida, que já está muito acostumada a falar das suas emoções, isso talvez nem pudesse se preocupar tanto. Mas nele, eu conhecendo um pouco a personalidade dele, eu falei para a esposa, olha, se ele falou isso, é porque a dor que ele está sentindo está muito maior. Esse eu apenas queria sumir é apenas a ponta do iceberg, imagine que aqui é a água,
aqui a ponta do iceberg. Embaixo tem toda uma dor que só conseguiu ser verbalizada por esse eu queria sumir. Então eu diria que qualquer fala mais próxima de uma tendência autodestrutiva, quer seja diretamente falando de um planejamento suicida, que seria o pensamento suicida direto, mas existe o pensamento suicida indireto, né? Ou o pensamento suicida ativo e o pensamento suicida mais passivo, que seria esse: eu queria sumir, se Deus me levasse era muito bom, se eu tivesse uma doença era bom. Nesses momentos de pandemia, a pessoa se coloca em fator de risco, né? Ela é uma pessoa que é um fator de risco e se coloca ali como se expondo à doença, e às vezes intimamente até deseja que a doença venha de forma mais grave, porque aí ela é como se equalizasse. Ela não quer tirar a vida porque ela acredita nessas coisas que a gente está conversando, mas ela está com a dor que quer se expressar, né, pelo suicídio, e aí a doença viria como uma forma. Então, às vezes, esse comportamento assim de não se cuidar não é só por uma teimosia de um idoso. O suicídio em idosos é uma coisa muito frequente, mais do que a gente imagina, só que o suicídio do idoso é um suicídio diferente do adolescente. O adolescente tende a ter um suicídio mais impulsivo, ou seja, intempestivo. Ele às vezes não dá muitos sinais claros, enquanto o idoso fala muitas coisas, dá vários sinais, como uma idosa me falou assim: uma pessoa de renome, uma pessoa conhecida havia morrido, e aí, ou morrido por causas naturais, e aí ela falou: puxa vida, fulano é tão amado e não morre, e eu, que ninguém gosta de mim, eu não morro. Ou seja, ela estava com a ideação suicida, sim, mas ela não tinha a coragem, digamos assim, de tirar a vida, ainda bem, porque quando às vezes passa esse limite de fazer automutilações, um risco maior, tá? Então, automutilações também, mesmo que, mas eu não queria me matar, eu queria apenas diminuir a dor. Mesmo assim, a gente tem que ficar de olho, porque a pessoa ultrapassou esse medo de trazer, digamos assim, uma dor em si mesmo, né? O que às vezes segura as pessoas no suicídio é o medo de não ser eficaz, o medo de não ser efetivo. Por isso que, amigos, eu diria com total clareza, digamos assim, habilitarmos uma possibilidade de um suicídio assistido seria uma catástrofe de saúde pública, porque a gente pensa assim: mas a pessoa tem liberdade. E a gente vê lá uma questão de cultura, como uma pessoa me falou, um paciente me falou assim: doutor, é uma questão de cultura, aqui a gente tem uma cultura de, enfim, de querer reter a pessoa, tal, mas lá em tal país há um suicídio assistido. Eu vi o familiar falando que respeitou o desejo do familiar e deixou fazer. Eu falei: você conversou com esse familiar que em cadeia nacional disse que respeitou? Não. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse a oportunidade de conversar frente a frente, eu escutaria do familiar dizendo assim: eu respeitei, mas a dor fica. A dor fica. Não há como fugir disso. A gente se ilude, queridos amigos, me permita a clareza da fala, se ilude pensando que não vai sentir dor, que se o suicídio vier assistido, não vai ter dor, porque vai ter algum tipo de anestésico. A dor fica, sobretudo se a gente pensa na ótica espírita, pelos motivos que eu falei, mas fica também nos familiares. Então, a gente pode ter essa escolha, mas precisamos também arcar com as consequências. E sim, complementando a pergunta da Kate, a depressão acaba sendo uma das principais causas. Não é que todo mundo que comete suicídio está com depressão, mas muitas pessoas que têm depressão passam por pensamentos de suicídio, passam por tentativas. Existem, inclusive, estudos neurobiológicos que mostram que a cabeça, o cérebro de uma pessoa que morre por depressão, quer dizer, morre com depressão, mas por suicídio, é mais inflamada, tem mais marcadores inflamatórios do que a pessoa que morre com depressão, mas por outras causas. Então, será que, de fato, a pessoa que está pedindo para morrer por suicídio, será que, de fato, o cérebro dela, a cabeça dela está autônoma, está tendo total liberdade assim? Porque os estudos vêm mostrando que a cabeça, do ponto de vista biológico, está mais inflamada e tem muito mais marcadores inflamatórios.
Não quer dizer que seja uma doença o suicídio dos termos biológicos, nos termos médicos que a gente tem. Mas quer dizer, sim, que a pessoa está pensando de uma forma alterada e não é tão livre assim enquanto a gente imagina. Isso é filosoficamente fácil de entender com o espiritismo, porque a dor escraviza, mas a biologia também vem mostrando que a pessoa também fica com o cérebro mais adoecido só em ter esses pensamentos constantes. A Ângela pergunta assim: neste momento difícil que estamos vivendo, como é que nós podemos nos livrar desses pensamentos autodestrutivos? Uma ótima pergunta, Ângela. Primeiro ponto, não se culpando em tê-los. O que acontece às vezes é que a pessoa tem um pensamento autodestrutivo, do tipo assim, poxa, essa vida está muito difícil, poxa, se minha desencarnação acabasse era melhor. Não deixa de ser um pensamento suicida indireto, mas passivo. Mas não precisa com isso ficar colocando uma pilha na própria cabeça assim, eu sou fraco, eu não tenho fé, porque quanto mais pilha, né, quanto mais culpa, mais cobrança você colocar nesse pensamento que veio, mais ele se ancora, mais ele se fixa, quer seja pela influência espiritual, que vai querendo ampliar a tua culpa, quer seja porque a tua culpa vai influenciando e vai reverberando um pensamento que podia passar despercebido. Então, se eu pudesse dizer nos dias de hoje, de crise, de dor, de sofrimento, às vezes de desespero para algumas pessoas, eu diria, não aumentem as suas dores colocando mais culpa em torno de vocês mesmos. Não aumentem as suas dores colocando mais cobrança, porque quando a gente fica mais leve, esses pensamentos também tendem a ser mais leves e tendem a passar porque o obsessor não vai encontrando guarida e eles também não vão encontrando guarida em nossos corações. A Sandra pergunta, quando se trata de ideação suicida, o mais correto é encaminhar logo a um médico psiquiatra ou ficar esperando melhoras através do tratamento espiritual? Excelente pergunta, Sandra. Eu vou te dizer, procure um profissional, tá? Os próprios trabalhadores, por exemplo, da Federação Espírita Pernambucana, a qual eu me vinculo, e são trabalhadores, por exemplo, do atendimento fraterno, que estariam de frente com essa situação, eles próprios lá têm uma lista de CAPs, ou seja, Centros de Atenção Psicossocial, que é do SUS, né, para não ter essa questão de encaminhamento particular para ninguém, né, e tem uma questão ética, monetária envolvida, então encaminha para o SUS, e dá a assistência espiritual. Então, nós vamos fazer o nosso papel enquanto centro espírita, mas não vamos negligenciar a ajuda profissional. Eu me recordo de um jovem que a mãe, né, na verdade, a mãe, não me recordo se era espírita, mas ela é médica e me viu, ela me conhece então pelo hospital, e ela ficou assim muito apavorada porque o filho estava apresentando uma verbalização de pensamentos de suicídio. Mas ela falou, olha, é estranho porque ele não está com depressão, não acho que ele está deprimido. Mas, e o que ela fez? Olha, ela é médica, né, ela podia querer medicar o filho, mas ela foi pedir ajuda de um especialista, no caso, um psiquiatra, para que eu pudesse encaixá-lo na agenda e atendê-lo. E foi isso que aconteceu. Então, e no final o menino não estava com depressão, o pensamento de suicídio era a expressão de outro tipo de dor que foi equacionada por outras vias, por questão de escuta, por psicoterapia. Ele tinha outros diagnósticos que não eram depressão e não estavam ligados à ideação de suicídio. Mas eu achei interessante, porque aí mesmo aí a mãe continuou que ele fizesse o tratamento, ele próprio continuou, porque ele foi entendendo que aquele pensamento de suicídio era apenas a expressão de algo a mais, mesmo que seja influenciado pelo obsessor, porque o obsessor, ele só consegue fincar a ideia na tua cabeça e na minha se tiver algum terreno aqui. Então é esse terreno que a psicoterapia e o profissional vai atuar. Não é tirando o obsessor diretamente, é atuando nesse terreno que propiciou a conexão com o obsessor. Então, humildade do trabalhador espírita para poder fazer esses encaminhamentos, como essa médica teve a humildade de procurar um amigo especialista. A Shirley, como ajudar alguém que confunde frustração com depressão, sem impor conceitos? A pessoa tem feito postagens sobre suicídio nas redes sociais. Pelo que eu entendi, Shirley, é uma pergunta bastante específica, né? Talvez seria melhor se eu conhecesse a situação, mas eu diria primeiro assim, temos cuidado com postagens nesse teor, porque de fato existe o efeito repetidor.
E se você faz postagens vinculadas ao suicídio, isso pode sim estimular, se não souber como se falar, pode sim estimular culpa ou até estimular o próprio suicídio. Então, nesse sentido, seria bom, se você é amiga da pessoa, ao invés de trazer algum conceito de rotulação, ao invés de trazer, vá para um psiquiatra, porque olha só, eu sou psiquiatra, mas às vezes, quando alguém chega assim para falar, você precisa de um psiquiatra, a pessoa se sente ofendida. Eu já vi várias pessoas que se sentiram ofendidas porque o amigo falou, vá para um psiquiatra, até porque às vezes a gente, de forma muito fraterna, para poder, digamos assim, xingar um outro, você precisa de um psiquiatra, e aí desqualifica, né, a dor do outro e até, coitado, desqualifica aqui o psiquiatra como se eu fosse a própria, digamos assim, expiação da pessoa, né? Então, tem que ter cuidado quando a gente encaminha para o psiquiatra. Brincadeiras à parte, para poder tornar uma coisa mais leve, comece conversando, tá? Fala, né? Tenta entender que frustração, diz que está lá para poder ajudá-la, e depois você vai falando, olha, não seria bom procurar um profissional, um psicólogo, se ela for espírita, falar isso na casa espírita, tá? Saber então como encaminhar, sem dizer assim, você está com depressão, você está com frustração, porque essa palavra frustração é até um pouco mais pesada às vezes, porque ninguém quer admitir que está frustrado ou que é frustrado por natureza. Então, cuidado com as palavras, mas chegue nessa pessoa. Por último, a Sandra pergunta, como orientar uma criança que verbaliza a ideação de suicídio? Sandra, a tua pergunta é muito importante, porque às vezes nós pensamos que crianças não cometem suicídio, e de fato é menos comum, ou pensamos que criança não verbaliza a ideação de suicídio. Verbaliza sim, crianças têm depressão, aqueles que somos psiquiatras, especialmente, por exemplo, minha esposa, psiquiatra da infância, tem contato diário com isso, tá? Então, adolescentes é um grupo de risco maior ainda. Então, eu diria, Sandra, se uma criança verbaliza a ideação de suicídio, temos que ter muito mais cuidado ainda, porque para ela formular esse conceito do que é suicídio, certamente trata-se de um espírito que traz na sua bagagem muita dor, traz na sua bagagem muitas memórias que conseguiram ser ativadas ainda na infância nesse aspecto. Aí, Sandra, é que precisa mais ainda de ajuda profissional, e ajuda profissional psiquiátrica, com, se possível, um psiquiatra da infância que está acostumado a lidar com a situação, e não apenas de uma ajuda espírita, de uma ajuda espiritual, tá? Queridos, nós chegamos ao final, mas a principal mensagem que eu queria trazer é lembrarmos da vida de Ivone. Se você não conhece a literatura de Ivone, não fala apenas para ler esse livro, Memórias de um Suicida, mas lê os livros. Falaram de outros livros, Recordações da Mediunidade, Devassando o Invisível. Você vê ali uma médium lutando para poder sair vitoriosa da vida, como conseguiu. Esse exemplo da Dona Ivone, como nós falamos, me parece fundamental, porque é alguém que tem o passado de suicídio, mas que mostrou pela vida e nos possibilita olhar na sua escrita. E talvez seja por isso que deixaram que ela pudesse escrever um pouco sobre ela própria, suas dores, porque ela se torna, para mim pelo menos, um exemplo de superação. De um médium que não era necessariamente lá no escalão da mediunidade, não digamos assim, uma pessoa perfeita, porque isso é idealização nossa. E essa idealização às vezes serve para ficarmos acomodados que dá para Chico, mas não dá para mim. Dá para fulano, mas não dá para mim. Dá para Ivone, mas não dá para mim. E ela mostra ali toda a sua humanidade para podermos sublimar as dores desta crise e das crises que virão em nossas vidas. Existirmos, a que será que se destina? O Espiritismo nos dá uma proposta de que existimos para poder aprender a nos amar. E esse trabalho de amor começa com a aceitação, porque você e eu estamos fadados a continuar conosco para toda a imortalidade. Existirmos, portanto, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, eu vi que tu eras um homem lindo, Senhor Eli. E se acaso a sina do teu filho não nos ilumina, tão pouco turva-se as tuas lágrimas, Senhor Eli. Porque
quando tu me deste a rosa pequenina, através da tua vida, tu mostraste que o Espiritismo pode fazer algo diferente. A cajuína cristalina, o Espiritismo cristalino em Teresina, no Brasil e em nossos corações. Muita paz. Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br